Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Vamos falar hoje sobre Sukkot, conhecida como Festa das Cabanas ou Festa dos Tabernáculos. Eu quero ler um texto para você aqui, que está lá no livro de Levítico, no capítulo 23, do verso 33 até o 36. Diz assim, tá? Vamos ler aqui. E falou o Eterno a Moshe dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste 7º mês será a festa dos tabernáculos ao Eterno por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Eterno. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Eterno. Dia solene é, nenhuma obra servil fareis. Então, nós vamos hoje falar sobre Sukkot, sobre essa festa maravilhosa que dura 7 dias no calendário judaico. E hoje eu quero abordar uma questão um pouquinho mais profunda da festa de Sukkot. Eu quero falar sobre o abraço. Você pode se perguntar assim: como assim, Rabino? O que Sukkot tem a ver com o abraço? Vamos tentar entender isso? Então, por mais de 3.000 anos, ou nos últimos 3.000 e poucos anos, Sukkot tem sido celebrado pelo nosso povo como um tempo de alegria, onde a gente come, bebe, festeja, conversa, nós relaxamos, até dormimos numa estrutura temporária conhecida como Sukkah. E olha que interessante, essa estrutura ela é composta de 3 paredes e um telhado que você coloca materiais que são ligados à natureza, e geralmente galhos de folha, com folhas de palmeiras, né? E olha só que interessante isso. Quando a gente tem aqui as paredes da Sukkah, elas, dentro da tradição judaica, né? Elas estão ligadas, né, as paredes, a um texto que tem lá em Cantares 2:6, que diz assim: seu braço esquerdo estava sobre a minha cabeça e seu braço direito me abraça. Então, se você pensar na estrutura da Sukkah, um lado e o outro, o fundo fechado e a parte da frente aberta. Tem o braço direito e o braço esquerdo, ok? De dentro da Sukkah. Então, essa estrutura, ela aponta para algo metafórico, que os nossos sábios interpretam de uma forma muito interessante, porque eles pegam 2 tempos diferenciados, que é Rosh Hashanah e Yom Kippur, onde, segundo os nossos sábios, o braço esquerdo do Eterno está sobre a cabeça do povo judeu para abraçá-lo, tá? Então o braço esquerdo é colocado aqui e depois ele vem para abraçar o povo judeu. E isso representa o quê? Introspecção, disciplina, integridade. E esse é o tema principal desses dias que são conhecidos como dias temíveis. Então você vê que nesse caso a esquerda, ela está ligada com essa questão da gente olhar para dentro, olhar para o nosso interior, para nós pensarmos o seguinte: como é que foi o meu ano para mim chegar até aqui? Estou falando de Rosh Hashanah, tá? Aí depois disso, puxa vida, eu fiz uma avaliação positiva do meu ano, mas será que eu ainda tenho mais alguma coisa que eu preciso consertar com o meu próximo até Yom Kippur? Aí está falando de disciplina e de integridade. E olha que interessante, porque essas coisas, durante essas 2 festividades, esses 2 feriados, elas estão muito latentes na nossa mente, no nosso coração. Nós não podemos deixar escapar esse tipo de situação, porque nós entendemos que há uma necessidade desse conserto nosso com o Eterno para a gente entrar um ano bacana. Depois, o arrependimento como um corpo, porque em Yom Kippur a gente não vai fazer um arrependimento individual. O individual já tem que ter sido feito, e nós falamos isso no vídeo de Yom Kippur. Então, tudo isso revela a integridade, o zelo que nós temos para esse tempo. Aí depois entra Sukkot. E você vê que Sukkot é um tempo de muita alegria.
Depois de Yom Kippur, onde a gente chora, clama, pede, rasga a nossa alma diante do Eterno, 5 dias depois nós estamos explodindo de alegria. Nesse evento de Sukkot, os nossos sábios dizem, o braço direito do Eterno me abraça. E ele é um momento de grande alegria. Agora, a pergunta é, o que é o braço direito do Eterno? Quando nós vamos para a literatura rabínica, para a literatura talmúdica, nós vamos encontrar algo muito interessante. A destra do Eterno, está assim nas Escrituras, que é o braço direito. A destra do Eterno, todas as vezes que aparece essa frase nas Escrituras, parece que esse braço direito do Eterno, ele está vivo. Ele parece um ser, ele parece uma entidade. Ele parece alguém que vem em nosso socorro, que nos ajuda, que nos livra, que nos dá a vitória. E aí os nossos sábios, eles dizem o seguinte, que o braço direito, a destra do Eterno é o Mashiach. Aleluia! Então, nós chegamos em Sukkot sendo abraçados pelo Mashiach. Olha que coisa linda isso! E isso é uma coisa tão assim, interessante, porque quando Yeshua estava falando com seus discípulos, ele disse que ele não chamava eles mais de servos, mas de amigos. Ou seja, o nível de relacionamento muda em Sukkot. Nós não somos mais os servos, agora somos os amigos. Aquelas pessoas próximas, confidentes, aqueles que abrem o coração, que ouvem as confissões uns dos outros. Imagina que coisa tremenda essa, quando a gente pode associar isso com Yeshua e lembrar que enquanto nós estamos sentados dentro da Sukkah, Yeshua está nos abraçando. Olha que coisa gostosa isso. Então isso é uma coisa muito intensa, porque é como se ambos, o pai e o filho, estivessem ali, nos abraçando, fazendo parte desse momento de alegria nosso em Sukkot, quando nós vamos celebrar o final da nossa colheita. Sabe, e quando eu paro para pensar nisso, eu falo, puxa vida, que inspiração que a gente tem, porque falar disso me remonta, me reporta ao amor do Eterno. E aí eu começo a pensar, eu falo, puxa vida, tem várias formas de expressar o amor, mas uma delas é quando alguém dá algo para uma outra pessoa. E aí eu me lembro do famoso verso, João 3,16, todo mundo conhece. Porque Elohim amou o mundo de tal maneira que deu. E aí eu fico pensando assim, puxa vida, que coisa extraordinária. Elohim amou ao mundo, né? E lá a palavra mundo é olam, que significa eternidade. Como é que nós vamos conciliar essas duas coisas? Você sabe o que o Pai fez? Ele amou a eternidade que está aí dentro de você, essa fagulha, essa centelha divina que está aí dentro de você, e ele nos deu Yeshua. Olha que coisa extraordinária. Sukkot é um símbolo disso, dessa dádiva do Eterno, desse abraço de Yeshua em nós, para fazer com que a gente possa entender isso aí. E existem manifestações de amor. A primeira delas são palavras de carinho. Quando você diz eu te amo, você está manifestando carinho por alguém. Isso pode causar um efeito transformador na vida de alguém. Quando dito de forma sincera. Então você imagina que o Eterno amou a mim e a você. Nós não valemos nada, pecadores, pessoas que hoje estão bem, amanhã já não estão querendo desistir de tudo, jogar tudo para cima, mas ele olhou para mim e para você e disse assim, eu te amo, e enviou Yeshua para mim e para você. E quando a gente pega e vai pensando um pouco mais nisso,
a gente vê que tem uma outra manifestação de carinho que ela é muito profunda, ela é muito assim, intensa, que é o beijo. Um beijo genuíno, ele pode comunicar muitas coisas para uma pessoa, ainda que seja um beijo no rosto, que nós chamamos de ósculo santo, entendeu? E você não precisa dizer nada. Um beijo no rosto de alguém já diz tudo. E quando é entre duas pessoas que se amam, um homem e uma mulher, puxa vida, então isso pode causar algo assim muito extraordinário. Um beijo que a gente chama de beijo apaixonado, né? E você pensa numa coisa interessante, que enquanto nós estamos na Sukkah, Yeshua está ali nos acolhendo. E ele está ali dizendo eu te amo, está beijando o nosso rosto, como expressão de amor. E tem uma outra expressão de amor que é muito interessante, que é o olhar. Uma pessoa que ama o outro, ele olha para aquela pessoa e fica, sabe, remoendo aquele momento tão extraordinário do olhar. Isso também é uma coisa muito interessante, porque todas as vezes que a gente olha para alguém com amor e com carinho, a gente começa a expressar, só com o olhar, aquilo que está na completude da nossa alma. Os olhos, eles são muito interessantes, dizem que os olhos são janelas da alma. Então você imagina que quando nós olhamos para uma outra pessoa com olhos de amor, a nossa alma se abre para aquela pessoa. Se ela estiver conectada nessa mesma kavaná, nessa mesma intenção de coração, vai haver uma abertura dupla. E ambos vão poder expressar o amor um pelo outro. Você imagina que nesse momento, em Sukkot, enquanto nós estamos assentados na Sukkah, Yeshua olha para mim e eu olho para ele. Ou ele olha para você e você olha para ele. E é uma troca de olhares onde esse amor se completa. E a expressão final do amor é o abraço. O abraço que ele é muito gostoso, e o abraço ele é curador, ele é restaurador. Quando você abraça alguém de saudade, aquilo restaura, aquilo te enche, aquilo transborda. E você imagina que a Sukkah é o eterno Yeshua abraçando a gente. Com todas essas 4 expressões de amor, a mais intensa delas é esse abraço. Por quê? Porque esse abraço ele vem sem palavras, só com uma atitude, ele vem trazer algo para nós que é muito especial, porque quando 2 corpos se abraçam, se juntam num abraço, está havendo uma troca entre essas 2 pessoas e está havendo ali uma transformação. O carinho, o afeto que se tem um pelo outro vai fazer com que haja cura entre essas pessoas. Isso é muito interessante. Sukkot é um tempo disso acontecer. É um tempo do nosso espírito ser curado por Yeshua. É um tempo que nesse abraço em que o Senhor está nos dando, ele vai transformar a nossa vida. Porque como eu falei para vocês, o abraço ele tem uma característica de comunicar amor, afeto e uma série de outras coisas. Nesse momento, o abraço faz tudo isso. Então, quando a gente para pensar, Sukkot tem essa característica. E o abraço ele é espiritual, porque o abraço ele transmite a espiritualidade. Eu já tive experiências, irmãos, de estar em igrejas pregando e orando por muitas pessoas, e teve gente que o Espírito Santo só me disse, abraço. E quantas pessoas eu abracei, e a unção do Senhor veio sobre aquela pessoa, e ela recebeu aquela poderosa unção, aquela poderosa presença, através de um abraço, sem que eu precisasse abrir a boca. Você entende? Quando a gente fala sobre comunicar esse carinho e esse amor, ele não é uma coisa ilusória, não é um mito. Porque o amor está ligado à essência da personalidade do eterno. A Escritura diz que Elohim é amor. Então você imagina
que no âmago, no centro da personalidade, do caráter do Eterno, está o amor. Não o amor que nós conhecemos, porque na realidade nós não sabemos o que é amor. Mas algo, uma vivência, algo tão poderoso, a ponto dele pegar e mandar o filho dele descer do trono, sair da sala do trono e dizer: filho, vai lá para resgatar aqueles que nós criamos. Isso é muito poderoso, irmão. Isso é algo, meu pai. Então imagine um sentimento, porque isso não é um sentimento, é mais do que um sentimento, é uma pessoa que olha e diz assim: eles que são parte de nós precisam ser resgatados, porque eles fazem parte da nossa vida. O dia que eu e você pudermos amar de verdade, nós vamos nos aproximar um pouquinho mais de Yeshua. E é interessante que tem um mandamento dizendo assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas, como a gente não consegue amar o próximo, isso é sinal que nós não nos amamos a nós mesmos. Ou que o nosso amor, o amor que nós temos por nós mesmos, é muito pequeno. E é um amor muito estranho, porque a gente trata o outro de acordo com o nosso padrão de amor. Impressionante isso, irmãos. Então, quando nós chegamos em Sukkot, o nosso relacionamento é um relacionamento de amor com Yeshua. E nós cremos que Yeshua vem para buscar o seu povo numa festa de Sukkot. E aí a gente entende o seguinte: nós experimentamos a presença de Yeshua, do Eterno, durante o ano inteiro. Mas em Sukkot tem algo diferente. Esse portal que se abre durante 7 dias, ele tem uma diferença, tem algo que traz uma coisa diferente para nós. Eu queria que você pudesse entender isso, porque isso é tão profundo que eu não estou conseguindo descrever para você o que a gente sente. Sabe, porque em Sukkot é como se nós estivéssemos entrando no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos. Não é em Yom Kippur, é em Sukkot. E aí eu fico pensando o seguinte: puxa vida, se eu entro no Kodesh HaKodashim, se eu estou pronto para abraçar o Senhor, se Ele está pronto para me abraçar, o que mais eu preciso? Eu preciso me entregar a Ele em Sukkot. E aí a gente precisa passar mais tempo na Sukkah, que é aquela estruturazinha frágil, pequena, onde a gente não consegue fazer muita coisa, mas é aquela estrutura que representa a nossa vida. É uma estrutura que, quando nós olhamos para ela, ela está emulando, ela está imitando a nós mesmos. Frágeis, pequenos, mas de uma importância muito grande. Porque apesar da pouca duração, essa duração alcança a eternidade. Esse tempo faz com que nós nos reconectemos com a eternidade de uma forma sobrenatural. E é por isso que eu tenho que amar a essência de Sukkot, amar a essência do que é Sukkot. E lembrar que Sukkot fala do Mashiach. Então eu tenho que amar essa essência de quem é Yeshua, do que Ele fez por mim e por você, e de que Ele está pronto para vir nos buscar. Isso é uma realidade, e a cada festa é uma festa a menos, é um tempo a menos, porque o relógio está correndo, e muito em breve Yeshua vai vir nos buscar. E sabe de uma coisa? Nós esperamos isso com uma ansiedade. Nós esperamos isso nos preparando. Sabe por quê? Porque nós entendemos que há um poder, há uma unção que é liberada em Sukkot. Para que eu e você, como noiva, estejamos prontos para que o nosso amado noivo venha nos buscar. E o abraço do noivo com a noiva vai ser maravilhoso. Imagine que nós nos encontraremos com ele nas nuvens dos céus, para estar com ele para sempre. Imagine que momento glorioso vai ser esse, quando nós olharmos para os lados e virmos de todos os lados
homens e mulheres crentes de todas as tribos, raças, nações, de todos os tempos, vestidos com vestes brancas, como uma noiva tem que ser pura, para encontrar com o nosso amado noivo. E para mim finalizar, eu me lembrei de uma coisa. Eu fiz uma conferência, muitos anos atrás, em Belo Horizonte, sobre a festa de Sukkot, e eu falei sobre resgatando a noiva. E ali nós tivemos a oportunidade de falar algumas coisas muito interessantes. E eu me lembro que uma das coisas que eu disse é que quando nós nos encontrarmos com Yeshua, nós vamos ouvir muitas coisas, muitos sons celestiais, mas provavelmente nós vamos ouvir uma frase: vem minha noiva, vem minha noiva. Que esse dia glorioso chegue logo, em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o nosso trabalho. Nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov e Hag Sameach Sukkot. B'Shem Yeshua Mashiach, amém, amém.